venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Estás presente? Estás presente a me cercar, tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, por sei me amas, por sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Ele venceu, aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Amém. Amém. Volta pra cá. Amém. Você vai arrumar o microfone desse daqui? Oi. Glórias a Deus. Aleluia. Vencemos mais um dia. Amém. 2 de setembro. Pai querido, glórias ao teu nome. O Senhor é lindo. E entre tantas virtudes, atributos, é gostoso estar perto do Senhor, estar perto da família do Senhor, estarmos cantando ao Senhor. Obrigado por esse presente. Obrigado, Pai, por mais esse dia, mais esse mês que começa. E obrigado por esse novo horário em que as portas voltam a abrir. E a pandemia vai indo e as portas vão ficando totalmente abertas como no passado. Glórias ao teu nome, Pai. No nome de Jesus, abençoa aqueles que estão a caminho, para que cheguem alegre, em paz, consigam chegar a tempo. Nós oramos por aqueles que estão acompanhando
virtualmente, que também sejam tremendamente abençoados pelo Senhor. E por aqueles, Pai, que não poderão vir, mas que gostariam de estar aqui, que o Senhor também os abençoe, que eles possam estar conosco em outra reunião. Oramos por toda a nossa família cristã, nossos irmãos, cada família aqui representada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, amém. Pode sentar. Muito legal. Eu estou vibrando com tudo o que está acontecendo e eu espero que você não perca a percepção de que a pandemia está indo embora e as coisas estão voltando aos lugares, ao normal. E aqui na caminhada da missão, para quem é novo aqui, a missão, durante muitos anos, ela não fechava as portas, 24 horas aberta, de manhã, de tarde, de noite, tinha uma reunião, tinha gente aqui, e orando, direto, de madrugada, e sempre às 11 da noite nós tínhamos um culto, todos os dias, de segunda a segunda, sem interrupção, feriado, chuva, sem chuva. E eu estou feliz porque não só estamos tendo aí o fim da pandemia, mas estamos voltando a ter as portas abertas há um grande tempo, e vai aumentando aos poucos. Hoje já tivemos uma reunião de homens de manhã, e o homem é uma raça difícil. Você juntar 4 ou 5 homens para oração, né? O homem não é fácil não. Tinha uns 50 hoje de manhã, homens aqui orando, né, na reunião de oração, e está aumentando o grupo. Foi o segundo dia, foi a segunda sexta-feira. Então já estamos tendo outra reunião do lado de lá, do pessoal da sopa, dos anjos da noite, os anjos do dia estão reunindo do lado de lá. Então, assim, essa caminhada orgânica, muito legal, né? E eu tenho a graça de Deus de estar aqui nessa primeira reunião do ponto de encontro, num novo horário, um novo horário que, pela fé, nós vemos como o ajudante do profeta, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas que vai fazer chover na história. Eu não duvido, queridos, que daqui a algumas semanas essas cadeiras aqui não caberão. Todos que estarão aqui quinta-feira para mais um tempo com Deus. Eu estava até abrindo aqui a Bíblia em Atos, no capítulo 2, como viviam os novos convertidos, logo no início da igreja. E os novos convertidos, diz aqui em Atos capítulo 2, que eles reuniam diariamente. E eu sempre fiz uma pergunta: será que esse povo não tinha serviço? Será que esse povo não estudava? Será que era tudo vagabundo assim? Tudo gente, né? Não tem nada para fazer, não tem televisão, não tem cinema, não tem shopping, vamos para a igreja. Não, eles trabalhavam na lavoura, eles tinham casa, eles tinham família, mas eles eram tão apaixonados pela família da fé, que eles se reuniam todos os dias, eles estavam juntos, todos os dias. E o pessoal pode dizer assim: mas isso é fanatismo, isso é loucura. Não, queridos, isso é um prazer, isso é uma alegria, né? E faz bem. Quanto mais nós envolvemos, nós crescemos. Então eu passei por aqui, até falei com a pastora Sabrina que ia roubar um pedacinho do tempo da reunião, apenas para dizer que a partir de hoje o ponto de encontro realmente será às quintas-feiras, 20 horas. Vamos ter um tempo maior para bater papo. Ninguém vai precisar sair correndo, né? E nós vamos estar convidando pessoas, avisando outros. A verdade é que tem público para todos os cultos, todos os horários aqui da missão. Então eu conto com você, com a sua ajuda, com a sua oração, né? E uma lembrança:
é que a missão não é um coletivo de igrejinhas, quer dizer, cada culto é uma igreja. Bom, eu sou da missão de segunda-feira, eu sou da missão de terça-feira, eu sou da missão de quarta, eu sou da missão de quinta. Não, aqui nós somos uma família. A missão é uma família onde todos estamos juntos e todos lutamos juntos do mesmo ideal. Então aqui não é um shopping center de igrejas. Nós estamos todos juntos fazendo, né, a caminhada. E apesar de serem reuniões diferentes, por exemplo, domingo que vem é Santa Ceia, é o dia da família, né? Então é bom que todos estejam juntos, né? Eu sei que tem pessoas que só vêm na missão segunda-feira, eles gostam do culto de segunda-feira e vêm segunda, outros gostam do culto de quarta, mas domingo é Santa Ceia, dia da família inteira está junto. Então eu vou lembrar isso. E já vou lembrar uma outra coisa que nós vamos voltar agora, já estamos voltando, inclusive hoje, já até fizemos uma pré-inauguração também, pastora Sabrina, porque funcionava assim, a cada 6 horas, a missão ficava aberta, tinha uma escala no mês. Um mês são 30 dias, vezes 4 períodos de 6 horas, dá, aí que é bom em geografia, 4 vezes 30, 120. Então eram 120 pessoas que davam nome para ficar naquelas 6 horas aqui, cantando sozinha, orando sozinha, lendo a Bíblia, andando para lá e para cá. Às vezes ficavam sozinhas, às vezes tinham 50 pessoas, às vezes tinham 100. Mas a missão não fechava por isso. Então a pessoa vinha meia-noite às 6 da manhã. Meia-noite às 6 da manhã é um horário punk, né? Horário punk, meia-noite às 6 da manhã. Eu lembro que uma vez, 3 horas da manhã, apareceu um casal brigando dentro do carro, e o homem puxando a mulher pelo cabelo, e falou: vamos lá que nós vamos rezar por você, que você está endiabrada. E ela falando: a você que está endiabrada. Eu sei que os dois entraram. Eu lembro de uma outra madrugada dessa também, da missão aberta, apareceu um casal, e começaram a chorar, dizendo que o sonho deles era ter um casamento religioso. Eles eram casados no civil há muito tempo e nunca tinham casado no religioso. Eu falei: vocês querem casar agora? E eles disseram assim: pode? Eu falei: agora parou todo mundo de orar. Eu falei: gente, vamos parar de orar, vamos fazer um casamento aqui. Então assim, a missão nasceu assim, funcionou assim. Tivemos que dar uma parada, mas estamos voltando. Hoje, por exemplo, o Beto, que é um dos fundadores, está aqui com a gente desde o início. O Beto está fazendo 39 anos de idade. E o Beto lançou uma moda que nós vamos divulgar essa moda. Ele está fazendo 39 anos, então ele fez um propósito com Deus: 39 horas de jejum e oração aqui na igreja. Então ele está desde ontem e vai até amanhã cedo em 39 horas só de jejum, de alimento, só bebendo água e orando com os irmãos. Já fomos lá orar com ele vai ficando aí e tal. Então, se cada aniversariante der 6 horas no dia do seu aniversário, não precisa ficar 39 horas não, que eu sei que alguns vão ter viagens até o 3º, 4º céu se ficar, né? Aí nós vamos ficar meio humilhados se alguns ficarem por muito tempo assim. Mas se cada aniversariante fala assim: no meu aniversário eu vou dar um presente a Deus, vou dar 6 horas de oração, vou ficar lá na igreja, eu vou ler a Bíblia, vou trazer vou pôr um louvor no telefone, né? O passado era aquele negócio, como é chamado, que trouxe redondo, Walkman, né? O gravador. Não, agora a gente liga o telefone, põe um louvor tocando, vou passar 6 horas lá na igreja em oração. Então tem uma ideia que está surgindo hoje. É um programa mais além do ponto de encontro. Mas que Deus abençoe muito, pastora Sabrina, que Deus abençoe toda a equipe que tem ajudado. Eu quero dizer que, gente, eu não deixo de agradecer sempre a Deus, essa família linda que Ele nos deu. Amém? Deus abençoe, que Deus abençoe o ponto de encontro nesse novo horário. Já abençoou. Pela fé, já estamos vendo coisas tremendas acontecendo nesse lugar. Alegria, paz.
gente subir nesse morro correndo. Aleluia. Prazer. Amém. Amém. Pai, que seja assim para a glória do teu nome. O Senhor sabe, Pai, que quem está à frente, como a pastora Sabrina, equipe de louvor, todos que lutam com ela, o Senhor sabe que são mais atacados, mas que possam, Deus, sempre lembrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Continue usando a pastora Sabrina poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastora Sabrina, desculpa interromper o seu programa, mas eu queria dar as boas-vindas. Pastor, o senhor está me dando uma bênção aqui, inaugurando o ponto de encontro. Amém. Alguns meninos podem botar isso aqui para. Pastor, não, pastor. Não, pastor. Ai, meu Deus do céu, depois dá um trampo na coluna, porque a gente não está morrendo mais. Ela está achando que eu sou o Flávio. Ela está achando que eu sou o Flávio. Ai, meu Deus do céu. Pastor arrasou agora, hein? Não corro tanto não, mas eu Arrasou. Gente, estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês. Essa nova oportunidade aqui de estar no ponto de encontro às 20 horas. Várias pessoas falavam, né? Poxa, Sabrina, eu queria tanto ir, mas realmente é muito tarde. E a gente entendia, era tarde mesmo, sair daqui 11 horas. Às vezes a gente queria conversar mais um pouquinho, não podia, tinha que sair correndo. Então, assim, Deus sabe o quanto eu estou feliz, estou realizada de poder estar aqui na quinta-feira às 20 horas com vocês, entendendo que isso aqui significa portas abertas para mais pessoas. O Espírito Santo convencendo pessoas a estarem aqui. Você pode ficar de pé, por favor? Vamos. Nesse momento eu quero colocar diante de Deus e vou convidar a vocês também a colocar os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque esse momento é um momento muito, muito especial para nós. A nossa igreja, como várias igrejas de Cristo, ela usa o recurso para abençoar a comunidade, para abençoar pessoas, não somente aqui em Vila Velha, mas fora do estado, fora do Brasil, no mundo. A missão ela tem esse braço de chegar fora do Brasil. Então, assim, a gente já começou, né? E já ia começar, mas o Espírito Santo incomodou o meu coração, porque esse realmente é um momento de muito privilégio para a gente. Então eu vou abrir esse momento dos dízimos, das ofertas, para, se você estiver preparado, quiser abençoar, fique à vontade. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Pai, obrigada, Pai. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas aqui depositadas no seu altar. Nós cremos que o Teu Espírito conduz nosso pastor, Senhor, a empregar da forma melhor possível, conduzido totalmente pelo Teu Espírito. Eu quero agradecer, Pai, cada oferta colocada aqui, sabendo que o Senhor
independente de quantos nós damos aqui, o Senhor sempre nos dá muito, muito, muito mais. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a lei da semeadura, Pai. Nós temos semeado em campo fértil. Temos visto, Senhor, a colheita próspera e abundante aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Antes que... Gente, é porque a gente pulou os protocolos aqui. Antes que minha mãe me mate. Tem algum visitante aqui que ela tá doida para dar um presente para você? Levanta a sua mão. Olha, mãe. Que bacana. Parabéns. Fica com a sua mão levantada um pouquinho. Porque ela tá aí com um presente para poder te dar. Às vezes eu faço batida, ela, você esqueceu, eu queria dar o presente. Eu falei, amém, mãe. Mas a gente aqui da missão dá esse presente para você com muita alegria, como um símbolo do nosso amor por você aqui, nossa receptividade por vocês aqui. Gente, vou contar aqui uma situação para vocês, um caso que eu vivi logo no início da minha conversão. E eu falo que eu acho que se eu tivesse escutado essa pregação e uma série de pregações que eu vou fazer falando sobre isso, teria me poupado tanto desespero, tanta angústia, tanta bagunça na minha cabeça. Logo que eu me converti, eu não sei se vocês conhecem a minha história, mas eu não acreditava em nada. Eu era uma pessoa extremamente cética. Apesar da minha mãe ser cristã, apesar da minha irmã ser cristã, do meu irmão ser cristão, eu era osso duro de roer, fala assim. Eu não acreditava. Eu não acreditava na Bíblia, eu não acreditava em Jesus, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em diabo, em inferno, em céu, nada. A Sabrina, você acreditava em quem? Nada. E eu acredito que muita gente hoje vive assim. E até o momento em que houve a minha conversão, e isso é conversa para uma outra oportunidade, só que por muito tempo, eu achava que tinha duas Sabrinas dentro de mim. Sabe, eu não conseguia entender, porque parecia que tinha um lado meu que amava a Deus, era um amor assim que explodia dentro de mim. Era um negócio assim que era incontrolável, era uma coisa assim que você fala, eu não sei de onde que estou sentindo isso, era uma empolgação, era uma energia, era uma vontade de estar na igreja. Quando eu via, eu estava lá, mas ao mesmo tempo tinha algo dentro de mim que falava, isso não existe, Sabrina, isso não existe, isso foi escrito por homens. Isso não existe. Que Deus? Quem inventou Deus? Quem criou Deus? Quem veio antes de Deus? Aquela velha história de que quem não acredita fala para si mesmo. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, como isso? Que desgrama é essa que está acontecendo dentro da minha cabeça? O que acontece? Que uma hora parece que eu estou explodindo de amor por Deus. Parece que era inegável aquilo que eu sentia. Eu parava lá em Guarapari, eu acho que eu catava culto por aí, atrás de uma palavra. E ao mesmo tempo, na mesma violência, a sensação que eu tinha era de que algo em mim falava, não existe Deus. E ao mesmo tempo em que eu ouvia que muitas coisas em mim iriam mudar, muitas coisas em mim desapareceriam. Eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar que muita raiva que eu sentia de algumas pessoas, amargura, desgosto, muita dor que eu tinha no meu coração iria sumir. E não sumiu. Eu continuava muitas vezes com raiva e guardando rancor no meu coração. Eu não conseguia perdoar algumas pessoas que eu queria perdoar, mas eu não conseguia perdoar. E quando eu via a raiva brotava dentro de mim novamente, eu me via totalmente ainda viciada
em açúcar, eu era extremamente viciada. Um dia também eu vou contar essa história para vocês. Tem tanta história para contar para vocês. Testemunhos assim que são muito interessantes, em que eu não tinha controle sobre mim mesma. E aí eu via muitas coisas em mim que eu falava, mas desgrama, será que eu sou filha de Deus mesmo? Esse troço está acontecendo comigo. Se eu fosse filha de Deus mesmo, eu ia perdoar essa pessoa. Se eu fosse filha de Deus mesmo, eu ia me sentir um cordeiro. Mas não era um cordeiro, eu ainda era um leão. Sabe, uma variação de humor, assim, uma hora estava de um jeito, outra hora estava de outro, outra hora estava de um jeito, outra hora estava de outro. E aí eu não conseguia entender isso tudo dentro de mim, e isso prejudicava muito a minha caminhada com Deus, além de me deixar muito confusa. Eu não conseguia entender que tinham vozes na minha cabeça que eu ia ter que aprender a separar. Não porque eu era uma louca, mas porque se eu quisesse realmente crescer na minha caminhada com Deus, evoluir na minha caminhada com Deus, eu tinha que entender quem eu era. Mas, gente, isso que eu estou falando com vocês foram anos depois que eu fui entender isso. Porque não tinha pregação sobre isso ainda. Eu tinha que entender que a Sabrina, ela foi feita em 3 partes. Que eu sou um espírito, que eu tenho uma mente e tudo isso estava habitando dentro de um corpo. Eu precisava entender, e como eu não sabia disso, eu não sabia que o meu espírito falava de um jeito comigo, a minha mente falava de outro, e o meu corpo se comunicava comigo de outro. Então os 3 falavam ao mesmo tempo, e eu achava que tudo era uma coisa só, tudo era eu. E aí você imagina a confusão que aconteceu dentro da minha cabeça. Uma hora eu estava queimando de fé. Nossa! Os sonhos de Deus brotavam dentro do meu coração, explodiam, e eu olhava os sonhos de Deus e falava, tô lá já. Não preciso, Senhor, eu já me sinto vivendo isso aí. Mas na mesma hora, quando eu virava o rosto assim, aquilo tudo parecia, desculpa a palavra, mas uma imbecilidade da minha parte. E essa é a palavra mesmo. Da onde vinha isso tudo? E aí eu volto a falar com você. A necessidade de você se entender, reconhecer quem você é, para que você realmente tome o controle da sua vida guiada por Deus. Porque senão a sua cabeça vira essa confusão de vozes falando dentro de você e você não consegue discernir quem é o Espírito Santo, qual é o seu espírito falando, qual é a sua mente falando, qual é a sua carne falando, porque são 4 vozes. Você já pensou nisso? Sabe, você reconhece cada uma? Essa é a minha pergunta para você. Você consegue reconhecer a voz do Espírito Santo? Você consegue reconhecer a voz do seu espírito? Eu, por exemplo, eu demorei muito a entender que tinha o Espírito Santo e o meu espírito. Demorei, para mim era uma coisa só. Não. Tem o Espírito Santo e tem o seu espírito. Tanto é que a Bíblia, ela diferencia. Todas as vezes que você vê escrito Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. E quando o Espírito está escrito com letra minúscula, é ao Espírito do homem. E eles falam com você. Eles se comunicam com você. E a sua mente? Essa é... Você conhece a voz da sua mente? Você sabe distinguir a voz do seu espírito e a voz da sua mente? Aí é o samba do crioulo louco, porque essa é muito doida. Fala igual arara, assim, nem sei, alguém pode falar. É sino retuando, eu acho que é o que Paulo quis dizer quando falava, se você não tiver amor, como, sabe, sino retuando. A mente, ela fala. E às vezes, se você não entender que é a sua mente que está falando, ela cala o seu espírito. Porque o espírito, ele é suave. Ele é cavalheiro, ele é educado. A sua mente grita. Você já viu aquelas pessoas conversando
onde elas estão falando e uma atropela a outra e começa a falar atropelando. Não é? Ele fala que eu faço isso. Confesso. Ansiedade, isso. Você está conversando com a pessoa está falando com você, você atropela a pessoa, você começa a falar e a pessoa faz o quê? Se cala. Ela é educada. Lá em casa acontece muito isso. Senta eu, ela, Raia e Flávio para conversar. Primeiro a falar mais é Noelle, depois sou eu. Eu não ia falar que era eu. Aí fala alto, aumenta a voz. Aí fala. Aí o Raia começa a falar. Raia, pensa num menino fino. Educado, fala manso, baixo. Quando a gente começa a gritar, ele para e fica olhando, escutando a gente. Ele não compete igual eu e Noelle para falar. A gente é mulher, isso tem agravante também. O Espírito Santo é assim. E se você não reconhecer a voz do Espírito Santo, o seu espírito começa a falar com você, guiado pelo Espírito Santo, sua cabeça, sua mente começa a falar antes. Você para de ouvir o seu espírito e começa a ouvir a sua mente. E você começa a ouvir uma mente que é incrédula. Sabrina, mas eu acredito no Espírito Santo. Quanto mais você acredita em Deus, mais ousado o projeto de Deus fica na sua vida e mais fé, mais dependente da voz do Espírito você tem que se tornar para você chegar onde Ele quer te levar. Porque os sonhos de Deus, eles são sempre muito, muito maiores do que você pode imaginar. E você tem dependência do Espírito para poder cumprir esses sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, o tempo inteiro, Ele te chama a você se lançar no nada. E se você não tiver a certeza da voz do Espírito, como você se lança no nada? Porque a sua mente, que precisa entender, que precisa saber, que pondera, que racionaliza, que justifica, a sua mente é a primeira, quando vê o abismo, falar, tá louca, corre daí, dá meia volta. E aí a palavra fala, Deus não te deu um espírito de covardia. E a gente está correndo o tempo inteiro. Quem está botando você para correr? É o seu vizinho? É o seu chefe? É a sua cabeça. Porque só ela pode fazer de você um derrotado. Só ela impede você de viver os sonhos de Deus. Só ela é capaz de fazer você não cumprir o propósito, chegar no lugar onde Ele quer te conduzir. Mas não adianta você pedir a Deus que os propósitos dele se cumpram na sua vida se você não entende o que está acontecendo aqui. Quem você é, o que se passa com você, o que fala na sua cabeça, discernir as vozes, para que você verdadeiramente mande a sua mente se calar e dê a direção da sua vida ao seu espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Porque uma das coisas que eu quero trazer num primeiro momento aqui no ponto de encontro é esse entendimento que você é um ser espiritual. Você é espírito. Isso não tem nada a ver com macumba, com espiritismo. Você é um espírito e um espírito não tem um corpo. Deus não tem um corpo. Corpo é diferente de espírito. Matéria física é diferente de espírito. São duas partes totalmente diferentes. Deus é espírito. Em João 4:24 fala. Abre sua Bíblia em João 4:24, por favor. Deus é espírito. João 4:24 fala assim: Deus é espírito. Olha o espírito com letra maiúscula. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito, olha com letra minúscula, e em verdade. Tem dois seres diferentes aqui. Essas letras maiúsculas não estão aqui à toa.
Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores têm que, a Bíblia fala deve. Tem que, a Bíblia fala deve. Tem que, eu estou falando adorá-lo em espírito e em verdade. É no seu espírito que está a verdade. A sua mente, ela é guiada pelo que ela vê. E muitas vezes ela vai te levar para bem longe da verdade. Você precisa reconhecer o que fala dentro da sua cabeça. Você precisa saber quem você é. E você é um espírito, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Deus é espírito. Então você é um espírito. Você não é a sua mente. A sua mente é uma máquina que Deus colocou aí dentro para poder te ajudar, fazer, te conduzir ao propósito dele. Cumprir a sua jornada. Trabalhar a seu favor. A sua mente, ela tem que estar à disposição, ali, a serviço do seu espírito. Não o seu espírito a serviço da sua mente, o seu corpo a serviço da sua mente. Quando o homem pecou, foi esse espírito que morreu. Não foi o homem. O espírito morreu. Foi quando nós nascemos de Adão, nós nascemos com o espírito morto. Era o DNA de Adão. Era a morte. A palavra fala que existia a morte. Nós estávamos mortos. Por quê? Morto de corpo? Não. Morto de mente? Não. Morto de alma? Não. Morto no espírito. E como Deus é um espírito, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos nos conectar com Ele, nós precisamos de um outro espírito, de um espírito, semelhança. Eu preciso falar com alguém, eu tenho que falar com um ser humano. Não adianta eu querer falar com um cachorro. Eu não entendo cachorro, nem ele me entende. Apesar de ter cachorro que parece que entende mais que gente. Menos o meu. O meu está longe de me entender. Um dia, quem sabe? Ele faz o que ele quer. Aquele é a mente. Faz o que quer. Então Jesus, ele veio trazer vida. Quando ele fala em João 10:10, eu vim trazer vida para vocês. Eu vim trazer vida. Qual foi a primeira missão de Jesus? Foi o quê? Foi libertar vocês dos seus pecados? Não! Foi trazer vida. Porque você tinha um espírito morto e agora você tem vida no seu espírito. Você é um espírito vivo. E assim, a partir desse momento, o que acontece? Você é ligado ao Espírito de Deus. O próprio Deus. Porque se você não tem espírito, você não tem como se ligar a Deus, por mais que obras maravilhosas, sem fim, você possa fazer na sua vida. Caridade, você pode vender tudo que você tem e dar aos pobres. Mas se você não tem vida, se você não tem espírito vivo, se você não tem vida, você não tem como se conectar à vida. Morte e vida não se conectam. Morte não tem como conversar com vida. Vida não tem como conversar com morte. Esse foi o papel de Jesus. Trazer vida ao nosso espírito. Vida e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Foi essa a missão de Jesus. Eu vim trazer vida em abundância. A vida de Deus para você. Toma a vida de Deus. A obra não foi na sua mente. A obra não foi no seu corpo. A obra de Jesus foi no seu espírito. E a partir desse espírito vivo, começa a sua jornada. Para transformar a vossa mente. Não se amoldeis ao quê? As formas deste mundo. Mas comece a transformar a sua mente. Paulo fala, transformar a sua mente. A sua mente está em transformação. Então você tem uma parte do seu ser, que é o seu espírito, que já tem vida.
é consumado, não precisa mais nada, a vida está ali, a vida de Deus está ali, você não precisa de fazer mais nada, você está conectado com Ele, você está nele, e ninguém toma esse espírito mais dele, nem você, com todas as burradas que você pode fazer. Glória a Deus por isso, gente, amém? Amém. Você pode fazer a burrada que for, seu espírito agora está vivo, você morreu para a morte e você nasce vivo. Você morreu para este mundo e você nasce agora para Deus, para o reino de Deus. Por isso que Jesus fala com Nicodemos, para que a pessoa entre no reino, ele tem que morrer e nascer de novo. O seu DNA de morte morre para nascer o DNA de Deus, de Jesus que é vivo. Quem tinha um espírito morto morre e agora você tem um espírito que vive. E agora você entra no reino. E uma vez você no reino, ninguém mais te tira. Inclusive você. Porque ninguém se perde. Ele não perde ninguém. Seu espírito está lá. Você era mortal. E agora você se torna imortal. Assim como Ele nos criou. Da mesma forma que você tem um espírito, você é espírito, tem uma mente, está habitando tudo isso dentro de um corpo, você era imortal. E você se tornou mortal. Então agora você tem vida e volta às suas origens. Você se torna imortal novamente. Você está na eternidade. Glória a Deus, eu estou na eternidade. E é bom demais você acordar sabendo que eu estou na eternidade. Mas pergunta para minha mente, se eu deixar ela falar: você tá louca, Sabrina? Que eternidade. Olha para você. Que obra é essa? Você não está sentindo nada. Ah, que Deus, você não está sentindo. Você vai orar, você não está sentindo. O Espírito não sente. O Espírito simplesmente está conectado. Quem precisa sentir é o seu corpo. Para entender o que está passando em volta. O seu espírito não precisa sentir nada. E muitas vezes a gente começa a orar, a gente começa a entender que Deus não está ali, Deus não me quer, Deus não fala comigo, eu não estou sentindo nada, mas essa é a linguagem do seu corpo, é outra parte sua. E essa parte não é a parte que conversa com Deus, porque quem conversa com Deus, quem está conectado a Deus, é o seu espírito, não é nem a sua mente. Você é espírito. Se um dia você olhou para Jesus, olhou para Ele, levantou a sua mão, foi assim que aconteceu comigo. Eu olhei para Jesus, a minha mente falava: tá louca, esquece, isso não existia, mas algo muito maior dentro de mim falava: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Não sabia nem o que eu estava falando, eu só falei isso. E o Espírito Santo é tão poderoso que ele veio. E dependeu da Sabrina estar aqui? Não. Foi muito mais poderoso que eu, do que a minha mente. Você é espírito. Fala aí. Eu sou o espírito. Eu tenho uma mente. E está tudo habitando dentro de um corpo. Deus vive num mundo espiritual. Porque Deus é? Quando eu falava isso com a Noé, mãe, para, mãe, esquisito. Deus é espírito, parece coisa de macumba. Você sabe que eu tenho que pegar sempre alguém, né, mãe? E hoje foi seu dia. Por mais que você tá aí escondidinha. Só de maldade que ela cortou o cabelo. Eu adoro o cabelo dela comprido, ela cortou no ombro. E agora segura a retaliação. Deus é espírito. E esse Deus vive numa dimensão espiritual. Existe uma dimensão espiritual porque Deus é espírito. E só que para eu estar aqui neste lugar, eu precisava de um corpo. Um corpo. Por isso o nosso espírito foi colocado dentro de um corpo que Ele criou a partir do barro. Mas Deus não tem corpo como eu tenho. Deus, para falar com o homem, o que Ele fez? Ele nasceu.
no mundo dos homens. E Jesus teve um corpo. O Espírito dele estava lá para ele falar para os homens. Deus passou a ter um corpo para poder falar com você. Deus se sacrificou. Deus desceu. O Filho desceu. Jesus, o próprio Deus, desceu deste lugar, deste mundo espiritual, desse reino espiritual, para se tornar homem, para ter um corpo, para poder transitar e falar com você, porque você é um espírito, mas você está num lugar onde é um lugar do mundo físico. E o mundo físico precisa de quê? De um corpo, para as criaturas se comunicarem. E como que Deus ia se comunicar com você, Júlia, se você tinha um espírito morto? Então não tinha como. Alguns homens, Deus se comunicava e a partir desses homens, eles transmitiam a mensagem. Não tinha como Deus falar com a gente, porque a gente tinha um espírito morto e Deus é espírito. Então o que Deus falou? Vou lá, vou descer no mundo dos homens, vou me ter um corpo e aí eu vou poder falar com eles. Olha que Deus amoroso. É incrível. Então quando você começa a ter um entendimento de que você é um espírito, tem uma mente e está tudo dentro de um corpo, você começa a entender a própria palavra de uma forma muito maior. Quando você entende que Jesus teve que vir num corpo humano, é por quê? Porque Deus é espírito e o espírito não tinha como falar com um espírito que estava morto. Então eu precisava me tornar um homem para poder falar da forma que aquele homem, um espírito morto, entendia, que é a palavra. E aí Jesus pega a palavra, toda a palavra de Deus, a ideia de Deus, o que Deus queria falar ao homem e transmite através da palavra. Só que isso veio num primeiro momento, mas depois, quando Jesus morre na cruz, ele fala, a partir de agora, todo aquele que olhar para mim e acreditar que eu sou filho de Deus, vai receber esse Espírito. E agora Deus pode falar com você. Aleluia. Deus fala com o seu Espírito. Existe um Espírito vivo dentro de você. E esse Espírito tem que ser visto, e esse Espírito tem que ser valorizado, e esse Espírito tem que ser olhado. E a gente tem que ter consciência desse Espírito. Porque algo só existe a partir da sua consciência. Como assim, Sabrina? Isso pode até existir, eu não tinha visto nada disso aqui. Então, não existia para mim. Para quem está na internet aqui, tem um monte de... Tem banco, tem violão, tem um monte de coisa. Eu não me atentei para isso. Estava aqui, ó. A partir do momento que eu olho e tomo consciência, aquilo passa a existir para mim. Deus é essa tomada de consciência. Não adianta você não ter consciência de que existe um Deus. Não adianta você não ter consciência de que você tem um Espírito. Não adianta você não ter consciência de que o seu Espírito está conectado ao Espírito de Deus, que recebe a mensagem, que fala, e a partir daí aquilo concebe em você, e a sua mente começa a ouvir a partir daquele Espírito. Se você não tem consciência disso, isso não existe. Você não se apropria de algo. Aquilo está até lá, mas você não se apropria daquilo. Então, uma das coisas que eu quis abrir agora, o ponto de encontro, e trazer isso, esse ensinamento para vocês, esse tempo agora, sedimentar vocês, fortalecer vocês, fundamentar vocês, na verdade, essa palavra, no entendimento muito claro, claríssimo, de quem você é. Você é um Espírito. Como esse Espírito fala? Como esse Espírito se conecta ao Espírito de Deus? Como esse Espírito transmite a minha mente, ao meu ser, às minhas outras partes? Como a minha mente fala? Como o meu corpo fala? Qual é a linguagem deles? Porque se você não tem consciência, você não retoma o controle, porque tudo fica embolado, é uma confusão só. Então, nesse primeiro momento, é muito importante, a primeira pedra que vai ser lançada aqui, é você entender que você é um ser tricotômico.
próxima vez que falar isso para você, não foi palavrão. Você é um ser tricotômico. Já talvez você tenha escutado que você é dicotômico. Alma e corpo. Mas não, você é tricotômico. E deixa eu só mostrar para você aqui na Bíblia, quem quiser anotar, 1 Tessalonicenses, eu já vou começar a encerrar aqui. Você é um ser tricotômico. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, letra minúscula, a alma, essa alma significa o centro das suas emoções, da sua razão, no grego, e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, para o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, pode subir aqui, por favor. Paulo fala que o seu espírito, a sua alma, que significa mente, e o seu corpo sejam conservados, livres de toda mancha. De toda mancha. É importante você entender que você é um espírito, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. É importante você entender isso. E a partir da onde você começa a entender isso? A partir, qual é a forma que você tem de entender isso? Fé. Não tem mágica. É fé. Em Hebreus 11:1 fala assim: a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Você não vê o seu espírito. Você vê até a mente. Você vê o corpo. Mas você não vê o seu espírito. Fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não se veem. Você não vai sentir comichão no estômago. Você não vai ter uma bandeira abanando assim para você. A primeira forma de você se conectar com o seu espírito, se conectar com Deus, é a fé. Não tem como. Por isso que Jesus fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para fazer mover uma montanha. Porque você vai acreditar que esse espírito que você não vê, não sente, não cheira, ele existe. Porque a palavra fala que ele existe. Independente de você estar sentindo, independente de você estar acreditando, tendo provas para acreditar, você ainda assim tem fé nele. A palavra fala também em 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Lembrando sempre, mente, ela está aí nesse campo mental, mas ela ainda, você tem uma prova de que ela está aqui na sua cabeça. A gente não vive pelo que a gente vê. Você precisa aprender a se conectar com o seu espírito e acreditar que ele está aqui. É o primeiro passo para você começar a discernir a voz do Espírito. É o primeiro passo. E em Hebreus 11:6 fala, é impossível agradar a Deus se você não acredita que Ele existe. Como? Você tem que acreditar que Ele existe. E quem te ajuda a acreditar que Deus existe? Deus existe. Comichão? Não. É a fé. É se lançar nessa fé. É falar, mente, se silencia. Eu decido acreditar no Espírito que está dentro de mim. E aí você pode me perguntar, Sabrina, mas como que eu vou ter fé? Romanos
10:17. Sabrina, como é que eu posso ter fé para poder acreditar nesse Espírito, para poder receber desse Espírito, para poder ouvir esse Espírito? Primeiramente, Romanos 10:17. Portanto, a fé que você precisa para poder estar conectado ao seu Espírito, a fé que você precisa para ouvir o seu Espírito, que está conectado ao Espírito de Deus, a fé que você precisa para você se lançar quando o Espírito fala, vai, essa fé, a palavra fala, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a palavra, quando a gente vai olhar no grego, essa palavra está falando mensagem de Cristo. A fé, ela não vem por você ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é maravilhoso para ler. A gente tira palavras incríveis, pregações incríveis. Mas a fé vem por você ler o Evangelho, o Novo Testamento. É Jesus, aquele que veio para te salvar, para gerar vida em você. O Novo Testamento, ele vem cheio de vida. Ele te preenche de vida. Ele conecta com o seu espírito. É vida. Porque foi o próprio Espírito de Deus que trouxe a mensagem do Novo Testamento. Antigamente existia morte. Eram poucos homens que conseguiam entender, receber de Deus. No Novo, é o próprio Espírito usando homens para falar. Você quer fé? Leia um pouquinho do Novo Testamento por dia. Você quer mudar a sua vida? Tira 5 minutos. 5 minutos por dia e leia o Novo Testamento. Sabrina, mas como isso vai acontecer? Só confia, só faz isso. A gente pode marcar. Hoje é quinta, na próxima quinta-feira. Todo mundo entrando num compromisso aqui. 5 minutos por dia, ler o Novo Testamento. E você vai ver que você vai começar a ver coisas, ouvir coisas que você nem via, nem ouvia. Eu garanto para você. Você vai começar a estar andando assim e de repente, o entendimento vem. Você vai estar andando, de repente, algo se abre na sua cabeça. Você vai estar fazendo alguma coisa e de repente fala, meu Deus, olha, é a vida de Deus se manifestando. Ela é inegável. E você vai começar a ter clareza, porque você vai começar a discernir, porque em primeiro lugar, a forma que Deus fala com o homem é através da palavra. E essa forma de falar com você não é através de uma letra morta, é uma letra viva. E quem aviva isso nem é você, é o próprio Espírito. Então, se você começa a ler a palavra, deixa, porque o próprio Espírito vai vivificar essa palavra dentro de você. E na hora que você vai estar falando com uma pessoa, você fala, a resposta vem, vem algo, lembra? E aí vai acontecer alguma coisa e você vai falar, meu Deus, eu li sobre isso de manhã. Olha isso, se eu não tivesse lido isso de manhã, eu não ia ter a resposta, eu não ia ter o caminho, eu não ia ter a direção. É a palavra sendo vivificada dentro de você. É assim que funciona. Porque isso aqui é espiritual. Você é espírito e isso aqui fala com o seu espírito. Mas você precisa crer. E eu te desafio a essa semana, 5 minutos, você acreditar, você se lançar nesse desafio e ler 5 minutos. Não precisa, o que a palavra vai falar comigo? O que a palavra vai falar comigo? Meu Deus, qual discernimento? Quando no início eu ficava assim, não é assim que funciona. Ela vai falar com você quando ela quer. E ela simplesmente se manifesta porque isso aqui é vivo. Isso aqui fala com você. E você tem que aprender a ouvir Deus falando através disso aqui. Porque isso fala.
é nítido, é claro, é cheio de vida, é cheio de unção. Mas você precisa acreditar. E para você acreditar, você tem que se lançar nessa experiência. Queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse seus olhos e pensasse tantas vezes que você duvidou. Se Deus estava dentro de você, se Deus falava com você. Quantas vezes você duvidou se era até digno de Deus falar com você? Tão cheio de pecado, tão cheio de coisas do mundo. Quantas vezes você duvidou? Quantas vezes você esperou uma resposta, mas a única voz que você ouvia era da sua mente gritando dentro da sua cabeça, falando: corre, foge, você é covarde, você é sujo, você não presta, isso não é para você, isso é tudo coisa da sua cabeça, isso é uma ilusão. Qualquer palavra dessa forma, isso é completamente a sua mente gritando, mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Porque o Espírito de Deus é ousado. E a coisa que ele jamais vai falar é: corre, foge, igual um rato fugindo para dentro do esgoto. Porque é isso que muita gente está fazendo. Filhos de Deus. Porque estão ouvindo mais a própria mente do que o próprio Espírito de Deus. Pense aí, quantas vezes em João 14:23 fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. A gente lê isso aqui, a gente fala: alguém me ama, guardará a minha palavra. Significa que eu vou ler aqui que eu não posso fazer nada errado. E isso vai ficar guardado dentro do meu coração. Eu não vou fazer nada errado, eu não vou fazer nada errado. Aí a pessoa faz algo errado. Aí fala: você não guardou a palavra de Deus. Isso é muito mais profundo, gente, do que pecado, do que fazer coisa errada. E muito mais profundo é você aprender a ouvir a voz do Espírito dentro de você. E guardar o que esse Espírito falou com você. E fazer o que esse Espírito falou para você fazer. É muito mais do que isso. O povo está preocupado em pecado. Olha para Jesus. Olha para a cruz. Olha para o poder que foi liberado. Olha para o amor. Se você vai conseguir largar alguma coisa, não é você tentando com você mesmo. É você olhando para esse amor, para esse poder. É você entendendo Deus falando dentro do seu coração, dentro de você. É você ouvindo o seu Espírito e guardando aquilo em você. E sendo guiado pelo Espírito Santo, porque os filhos foram feitos para serem guiados pelo Espírito. Você não foi feito para ser guiado pelas suas ideias, sua mente. Ela tem que se submeter ao Espírito de Deus. Nesse momento eu queria que, se você está aqui e você fala: Sabrina, eu não acredito que houve um novo nascimento em mim, dentro de mim. E se você está também na internet e você olha para você e fala: eu não acredito que aconteceu um novo nascimento, que eu deixei de ser uma criatura de morte para agora ser um filho de Deus, cheio da vida de Deus. Se você está aqui, se você está na internet, eu te convido a colocar a mão no seu coração. E agora, conscientemente, lembra do que eu falei, das coisas que estão aqui do lado?
Se você não olha para isso, não fixa seu olhar nisso, você não tem consciência. Então, coloca a mão no seu coração, levanta seus olhos para o alto, e é como se você enxergasse Cristo diante de você. Isso não é uma loucura da sua cabeça, isso é você pegar a sua mente e fazê-la se submeter à verdade da palavra de Deus. Levante seus olhos para o alto, imagine Cristo diante de você e fale: Cristo, Jesus, eu acredito que você é o Filho do Deus vivo. Fale isso. Olhe para Jesus, feche seus olhos, olhe para Jesus. Você consegue projetar essa imagem na sua mente, fazê-la ver aquilo que Deus quer que ela veja. Olhe para Jesus e fala: Jesus, eu acredito que você é o Filho do Deus vivo. Fale aí você, mesmo que acredite, olhe para Jesus e fale isso novamente. Sua mente precisa ouvir isso. Jesus, eu acredito que você é o Filho do Deus vivo. E você me escolheu. E hoje eu sou salva por causa do seu sacrifício. E hoje eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Não porque eu mereço, não porque eu sou boa, mas porque você me proporcionou isso. Obrigada, Jesus. E para você que nunca fez o convite, olhando ainda para Jesus, fala: Jesus, eu te convido para habitar dentro de mim. Eu quero você dentro de mim. Jesus, eu quero a vida de Deus dentro de mim. Convide Jesus, eu quero você, Jesus, como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me coloco nas suas mãos a partir de hoje, independente do que essa mente ordinária está falando, do que esse corpo está me levando a acreditar, a querer. Eu acredito, porque a tua palavra fala isso, porque se eu acreditar, se eu tiver fé e convidar e chamar e declarar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, meu espírito recebe vida. Meu espírito deixa de ser morto para ser vivo. Eu acredito, independente dessas outras partes gritando, falando dentro de mim que isso não existe. Eu acredito, Jesus. E pela fé, receba a vida de Deus dentro de você. Pela fé, receba a vida de Deus dentro de você. Pela fé, receba a abundância de Deus dentro de você. Pela fé, você passa a fazer parte agora da família de Deus. Pela fé, você não é um ambulante pelo mundo. Pela fé, você agora tem um pai, você tem uma família, você tem irmãos. Você não é mais um agora. É pela fé. Mas é um grãozinho de mostarda que você precisa de ter agora só para isso. Porque agora, a partir desse grãozinho de mostarda, você olhando para Jesus e falando isso, o Espírito Santo toma você. Ele toma, é violento, ele toma você, ele pega você, ele se apropria de você e ninguém tira você mais das mãos dele. E a obra agora é do Espírito Santo, porque Jesus já fez a obra do Espírito, ele deu vida, e agora o Espírito Santo vem habitar dentro de você para acontecer essa mudança gradual, o convencimento gradual do Espírito, o convencimento do pecado, o convencimento da justiça, do juízo. Confie. Só olhe para Jesus. Na hora que a sua mente começar a gritar dentro da sua cabeça, olha para Jesus, feche seus olhos e olha para Jesus, leve seus olhos para o alto, olhe para Jesus e fala: Jesus, independente da minha mente, falar que eu sou pequeno, independente da minha mente, falar que aquilo não é para mim, independente da minha mente, falar que isso tudo é uma ilusão, independente da minha mente, falar que eu corro perigo, independente de qualquer coisa, eu acredito em você. Eu acredito em você.
Deixa o Espírito Santo trabalhar, Ele está atuando aí nos corações. 1 minuto. 1 minuto. Só relaxa. Não precisa fazer nada. Ele vai falar com você. Deixa. Não tem força. Não é por violência. Deixa o Espírito. O Espírito é suave, é delicado. Deixa. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, Nada que você faça perigo, espada, vai agora calar. Vai agora tirar quem você recebeu separará a vida de Deus dentro de você. o amor de Cristo. Tenha consciência da presença. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, Se você quiser chegar aqui à frente, anjos, nem eu te convido para estar aqui à frente. principados, nem coisas do presente, Numa atitude de ousadia, nem poderes, reconhecendo: eu sou Deus, Jesus. Sabrina, eu não preciso disso. É para sua mente isso. É para você colocar ela no lugar dela. Porque ela vai falar assim: fica aqui. Não precisa sair daqui. Se você tiver vontade, se algo dentro de você estiver falando, vai lá na frente, vai lá na frente. É o primeiro momento de você começar a ouvir o Espírito falando dentro de você. Porque eu aposto que a sua mente vai estar falando, não vai. E o conflito está instaurado. Vou deixar aberto aqui. É para você falar a mente. Quem manda aqui é o Espírito. Quem manda aqui é o Espírito. Por mais que você esteja falando para eu ficar aqui, eu vou lá. Se você tiver sentido essa ebulição dentro de você, comece a discernir a voz dele. Se você tiver vontade de chorar, chore. É o Espírito, não é tristeza. É um choro de alegria, é um choro de reconhecimento. Deixa. Mais um pouquinho. Você precisa reconhecer essa voz falando dentro de você, Espírito Santo de Deus. Eu oro pela clareza do teu Espírito. Se você quiser, não tente explicar. Sentir vontade de estar aqui. O Espírito não explica. O Espírito simplesmente brota algo dentro de você. E o convite é para você discernir isso. E o convite é para você chegar e falar: eu vou. O amor de Cristo. Quebra as correntes. Quebra as correntes da vergonha. Quebra as correntes em nome de Jesus. O fogo do teu Espírito. Consuma. Espírito Santo de Deus, toca. Que a tua voz seja audível. Seja audível a sua voz, Espírito Santo de Deus.
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Pai, obrigada, Pai. Obrigada pela palavra aqui liberada essa noite. Obrigada, Senhor, pelo entendimento de quem realmente nós somos, de como nós fomos constituídos. Obrigada, Pai, por sermos espírito assim como Tu és espírito. Obrigada, Pai, por termos uma mente para nos servir. Obrigada, Pai, por termos um corpo para andar nesse mundo espiritual, no mundo físico. Pai, eu peço clareza a cada um aqui. Clareza, discernimento de espírito. Paulo ora por discernimento de espírito. Nesse mundo caído, Senhor, nesse mundo confuso, nesse mundo onde não conseguimos entender quem é bom, quem é ruim, que a aparência hoje tem falado muito mais, se comunicado muito mais, tem nos enganado. Pai, nós oramos pelo discernimento de espírito. Amém, Jesus. Pai, mas como conseguiremos discernir os espíritos que estão fora se não conseguimos discernir o nosso próprio espírito, Pai? A voz do nosso próprio espírito. Quantos crentes oram por discernimento de espírito, Senhor, olhando para fora? Pois a obra tem que começar dentro. Amém, Deus. Sim, Senhor. Deus, Filho, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, pela clareza. Pela clareza de quando o Seu Espírito fala dentro de nós. Pai, queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor, porque aí há vida. Porque é no Seu Espírito, é através do Teu Espírito, guiados por Ele, que nós chegaremos nos Seus sonhos que foram colocados dentro do nosso coração. Foi olhando para o Teu Espírito, é olhando para o Teu Espírito, Senhor, que conseguiremos crer na grandeza de tudo isso que o Senhor colocou dentro de nós. É olhando para o Teu Espírito, Senhor, que abriremos espaço para que nós possamos expandir, crescer. Pedimos essa noite, Pai, clareza, discernimento do Teu Espírito, discernimento da voz do nosso Espírito. Pai, nós nos colocamos pelo ato de fé, através de um ato de fé, diante do Senhor. E você que quiser fazer um pacto com Deus agora de uma semana, Pai, nessa noite, nessa quinta-feira, nós entramos num desafio contigo, Pai, porque o Senhor fala isso. Me desafie, que eu vou te mostrar. Amém. Amém, Jesus. Me desafie, eu vou te mostrar. Ele crê tanto que ele fala: filho, se for para me desafiar, me desafie. Pai, nós vamos orar. Nós vamos ler a Tua palavra em primeiro lugar. 5 minutos, 5 minutos. Nenhum a mais, nenhum a menos. 5 minutos. Para que nós não possamos nem achar que foi porque nós lemos muito a Sua palavra. É só essa semana, 5 minutos. E Pai, através do discernimento do Espírito, nós ouviremos com clareza o Teu Espírito falando dentro de nós. Não haverá dúvida da voz do Teu Espírito falando. Não haverá dúvida da voz do Teu Espírito orientando. Não haverá dúvida da voz do Seu Espírito mostrando, acordando, alertando. Não haverá dúvida.
Porque o Senhor é vida e a tua palavra é vida. E é ela que vai falar conosco. 5 minutos nós nos colocamos aqui diante do Senhor falando. Estaremos 5 minutos lendo a tua palavra, crendo que o Senhor falará conosco essa semana de forma inconfundível. Não haverá dúvida, porque a voz do teu Espírito não deixa dúvida. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor não desiste da gente. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. E o Senhor jamais vai desistir da gente. Obrigada, Pai, porque podemos confiar, descansar nesse Deus de amor que me chama filho. Filho, amado. Amado. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Jesus. Glória a Deus. Levanta a mão quem vai entrar nesse desafio. Nossa, mas vocês estão muito fracos. 5 minutos, gente. Desafie Deus. Desafie Deus. Fala, Deus, eu quero te escutar. Eu quero te escutar. Eu abro meus ouvidos e eu quero te escutar. E você não vai ter dúvidas que Ele vai estar falando com você. E eu tenho certeza que quinta-feira que vem a gente vai ter testemunho aqui. E se você passar por uma situação onde Deus se manifestou, fale comigo. Eu quero ouvir você. E dependendo do tempo, a gente abre espaço aqui para você falar. Amém? Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre sua vida, sua casa, agora e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe você. Vai em paz. Começamos um ponto de encontro, sabendo que esse mês a gente vai estar falando de espírito, de mente, de corpo. Entendendo e tendo clareza como tudo isso fala com você. Convide pessoas, amigos, para estarem aqui na próxima quinta-feira.